Obrigada, Ronan, pelo convite, né? Agradeço aí os colegas pela possibilidade da interlocução e fico muito feliz de estar nesse espaço, até porque eu busquei, né, o Ronan quando descobri, né, que esse projeto sobre gestão decolonial estava sendo, né, tocado por ele, procurei para conversar, para entender, né, não à toa, mas porque é algo assim, extremamente original, acho que é uma perspectiva original, né, assim, inovadora, né, acho que corajosa até, de dar nome e de fazer um enfrentamento, assim, nessa perspectiva, de pensar a gestão numa perspectiva decolonial, quando, né, várias estruturas institucionais nos trazem o contrário, né, Ronan? Então, acho que é bem interessante, uma ação bem bacana. E eu que tenho uma trajetória de estudos, né, de mais de 15 anos aí, estudando o racismo no espaço educativo, né, essa foi toda a minha trajetória de pesquisa, desde da graduação, da iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, né, e não só como uma perspectiva acadêmica, mas como toda uma ação profissional, então, todas as escolas em que eu trabalhei, né, as ações que eu consegui profissionalmente desenvolver tiveram esse viés e essa perspectiva. Então, é uma trajetória de trabalho profissional, é uma trajetória acadêmica e é uma trajetória militante, como não poderia deixar de ser, né, quando a gente passa a discutir um assunto como esse. E aí, acho que calhou muito, né, num momento muito peculiar, que no ano passado eu assumi, assim, no ano passado fui eleita, né, pela comunidade do campus Hortolândia, para estar na direção geral do campus, né? E obviamente que isso é algo que eu estou num processo de reflexão do que significa alguém que teve uma trajetória, né, construída dentro de uma discussão de uma educação antirracista, que criou um programa, né, de gestão, que a educação antirracista é um pilar, que a educação, né, antissexista é um pilar, que pensar estratégias democráticas, né, de desenvolvimento, de gestão é um pilar. Então, a gente constituiu, e aí não foi só eu, obviamente, já foi um projeto que nasceu, né, com os pares de construção de gestão de um campus, né, e com essa tarefa, né, com essa ação extremamente importante, essa responsabilidade. Por isso que eu falo, quando eu me deparei com um projeto que se colocava na perspectiva de pensar uma gestão decolonial, eu me vi muito instigada, né? Não só porque é algo que eu já penso, mas também que eu quero ampliar meus horizontes, então é realmente uma forma que eu encontrei aqui. Eu lamento um pouco por não poder participar efetivamente o tempo todo, mas eu, né, estou à frente da gestão e isso é muito pesado, né, em termos de compromissos e tudo mais, e estou à frente de um projeto hoje, que é o AfroIF, é um projeto de formação de professores, né? É um projeto que chama AfroIF, Currículo, Pensamento Decolonial e Formação Docente. Né? Então, assim, são coisas muito próximas, né? Muito... e aí isso, né, vai trazendo esses lugares. Então, assim, a reflexão que eu trago, isso é algo que eu tenho chegado, né, a essa discussão a partir de todas as pesquisas que eu desenvolvi, é que a gente tem que, nesse momento, quando a gente vai falar de educação antirracista ou de práticas antirracistas institucionais, né, seja num ambiente educativo, seja num ambiente de profissional, na saúde, enfim, todas as esferas, tem uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. A gente já fez um diagnóstico, né, sobre o que precisa ser feito. Já muitas pesquisas nós temos que já nos colocam um problema urgente e estrutural a ser resolvido, né? Então, é muito ruim para nós, inclusive, esse é um mês emblemático, né? O mês da consciência negra, a gente tem marcos importantes e históricos de luta da população negra, e uma coisa que a gente tem que ressaltar é que o diagnóstico sobre essa situação ele foi feito, e ele é atualizado constantemente pelos dados, né,
que nós temos. E aí é importante que a gente parta desse diagnóstico que já foi feito. Ou seja, né, eu passei 15 anos estudando sobre as trajetórias de crianças, de adolescentes, de jovens negros e negras no ambiente educativo. Uma trajetória totalmente impactada, né, com barreiras de toda a ordem, né, com sofrimento psíquico, com todo tipo de situações que esse racismo estrutural e institucional proporciona. Então, esse é um diagnóstico que a gente já tem. Esse é um diagnóstico que a instituição de ensino já tem, que qualquer corpo de gestor já tem, né? Não é algo que está velado, não é algo que está inviável em termos de dados. Então, a gente tem que partir desse princípio. Seja uma gestão decolonial, seja uma gestão que se quer antirracista, seja uma prática pedagógica dentro de sala de aula que se quer antirracista, seja uma prática administrativa numa gestão de pessoas, numa gestão de uma empresa, né? Todos esses elementos possíveis, eles já estão postos. A gente já tem condições de olhar para isso com um diagnóstico feito. Então, isso é a primeira questão. Para a gente não cair na situação de retroceder, né? Aquela sensação que a gente tem de estar caminhando de nunca conseguir avançar. Né? Então, acho que isso a gente tem que pensar. E aí, uma outra coisa que eu sempre também coloco é que, para mim, também isso começou a me incomodar. Então, eu fiz uma pesquisa lá na iniciação científica, estudando os estudantes no programa de pontuação da Unicamp, né, que antes era pontuação, hoje é reserva de vaga, então eu comecei estudando aí. Depois eu fui para a educação infantil, entender os mecanismos de discriminação. Depois eu fui para o ensino fundamental, também diagnosticar, né, que inclusive a minha dissertação virou um livro que chama Aqui Tem Racismo. Isso é um diagnóstico que está ali, não é o único, né, compõe um grupo de trabalho, né, ou grupos de trabalhos, de pesquisas que também fizeram esse diagnóstico. E aí eu também me indagava, e aí, né, se a gente já conseguiu trazer todos esses elementos para dizer que isso é uma realidade, o que a gente faz? E essa passou a ser muito a minha inquietação depois de algum tempo, né? E no âmbito do Instituto Federal de São Paulo, quando eu ingressei em 2013, mais ou menos, eu já tinha traçado uma trajetória. Entrei no mestrado, enfim, terminei o mestrado, entrei no Instituto, já tinha defendido, inclusive, né, já tinha concluído essa dissertação. E aí eu estava já nessa perspectiva de como o poder público, como as instituições de ensino poderiam se organizar de forma a pensar uma educação antirracista. Até isso eu sempre pensei nos elementos que tangiam a prática pedagógica, mas também a gestão educacional. Até porque as pesquisas que eu desenvolvi anteriormente, elas deixam muito evidente que a organização institucional, ela passa muito pela gestão, né? E além das perspectivas do racismo nesses ambientes, a minha pesquisa da dissertação, ela deixou muito evidente que o ambiente educativo é um ambiente extremamente antidemocrático. A sala de aula é um ambiente antidemocrático. Então, né, se a gente lembra da sala de aula, e aí vocês podem pensar nas salas de aulas que vocês, né, vivenciaram e se formaram, são salas que são organizadas de uma maneira em que as pessoas, né, um olha para a nuca do outro, o professor sempre à frente. São pouquíssimas instituições de ensino que alteram essa lógica sala de aula formatada no modelo que a gente conhece. E as escolas, no geral, ela possuem também poucos mecanismos de movimento estudantil, de grêmios, de ações possíveis. Então, assim, só para dar um exemplo engraçado, na pesquisa que eu fiz, que eu falei sobre escola e tudo mais, os alunos colocavam que a coisa que eles mais gostavam no professor era poder ir ao banheiro. Assim, que o professor deixava ir ao banheiro. Olha que loucura. Foi uma coisa totalmente recorrente o aluno dizer, não, eu gosto da minha professora porque ela me deixa ir ao banheiro. Então, assim, é uma loucura entender da perspectiva de autonomia ou de uma sociedade que se quer democrática,
você educar as pessoas numa perspectiva totalmente contrária a isso, né? Então, a gente chega numa instituição de ensino, por exemplo, no Instituto Federal, ou em instituições, ou em ambientes profissionais, e a gente espera que as pessoas tenham uma construção, sei lá, crítica politicamente, ou uma construção democrática, uma visão democrática de ouvir as pessoas, de tomar decisões e tudo mais, mas não foi isso que a gente construiu. Né? Não foi esses elementos que a gente construiu, assim como não foi em termos de conhecimento, em termos de cultura e tudo mais, elementos que resgatassem a nossa memória, na história africana, afro-brasileira e indígena. Então, assim, nos faltou na nossa formação, além disso, também elementos democráticos, críticos, que nos pudessem permitir avançar nessa desconstrução de ambientes muito rígidos, de ambientes inflexíveis, de relações acríticas, né? Então, acho que isso é uma questão. E, então, assim, eu percebo que a gestão educacional, que era aquilo que eu olhava naquele momento, a gestão educacional, ela cumpria um papel de não mexer com essa lógica, ou melhor, de ressaltar essa lógica antidemocrática, porque também tem uma perspectiva muito pouco horizontal, né? Os gestores estão ali, né? As instituições funcionam muito conforme essa liderança, que muitas vezes nem é uma liderança, ou é uma figura ali que às vezes é muito autoritária, que passa isso para o grupo, e aí também tem um grupo de professores com pouca possibilidade, né, de fala, de vez, de voz, então tem toda essa situação. E no Instituto Federal de São Paulo, quando eu cheguei no campus Hortolândia, eu passei por uma situação, né, como assim, que são situações cotidianas, infelizmente, das questões raciais que vão acontecendo, né, nos espaços, e no campus Hortolândia teve uma situação que foi os alunos que estavam cavando um buraco para colocar uma muda de palmeira, a gente estava plantando, a gente faz o plantio, o campus era novo e uma sala de aula fez um plantio e ia deixar o nome da sala na árvore, aquela coisa de pertencimento, era uma atividade da coordenadoria sociopedagógica. E aí tinham 2 alunos que eram amigos, um aluno, né, um aluno branco e um aluno negro, cavando esse buraco junto, e aí eles foram cavando. De repente, o menino branco parou de cavar o buraco, olhou para o amigo dele e falou assim, não sei por que eu estou cavando isso aqui, cava você que descende de escravos. Ele falou isso. Uma forma, daquela forma como o racismo se apresenta, né, como uma posição de brincadeira, mas falou algo extremamente racista, ofensivo, né, e aquela situação aí foi assim, muito rapidamente aquela situação aconteceu, e eu tinha acabado de chegar na instituição, mas eu já me dei conta que era uma instituição que não tinha mecanismos, que essa discussão podia fluir, não era uma discussão, educação antirracista, projetos e tudo mais, não era. Em 2013, não tinha essa discussão. E aí, foi possível, né, foi nesse momento a gente dialoguei com alguns professores, a gente precisa urgente estabelecer, né, alguma forma e tudo mais, e a gente, além de formações que a gente fazia, os professores, mas a gente criou um projeto que chamava Afroif na época. Em 2014 a gente já criou esse projeto, de 2013 para 2014, que era a ideia de multiplicadores da temática afro, no IFSP, né, chamava multiplicadores da temática. Afinal, a gente precisava que os alunos aprendessem coisas, que eles visualizassem isso e que eles multiplicassem. Isso é uma questão importante para pensar. O pensamento decolonial, assim, não dá para pensar uma gestão decolonial, uma perspectiva decolonial sem que ela seja coletiva. Ela é uma perspectiva necessariamente coletiva, né? Necessariamente coletiva. E aí, isso foi interessante, porque já no início desse projeto, a gente já pensou ele assim. E a gente teve resistência para que esse projeto fosse efetivado.
Havia uma leitura de que não era projeto de extensão, na época as coisas eram muito novas no Instituto e tal, a gente acabou parando lá na Pró-Reitoria de Extensão, porque a gente achava que esse projeto tinha que acontecer de alguma forma, a gente foi orientar e tal, e como a gente foi para a Pró-Reitoria de Extensão, a gente também foi dizer lá, né, em 2014, que isso precisava ser uma discussão feita, né, e quem estava na Pró-Reitoria de Extensão naquele momento também entendeu que, olha, realmente, a gente precisa fazer essa discussão, né? E aí, naquele momento, foi criado o seminário de diversidade e educação, e teve a discussão sobre gênero, e teve a discussão racial, fui convidada para falar, então, porque as pessoas souberam dessa trajetória que eu tinha, de fazer uma discussão sobre as questões raciais, e eu acabei me apropriando, né, podendo dialogar com a Pró-Reitoria de Extensão. Depois fui convidada para ir para esse espaço, e aí eu fui entendendo o que significava pensar essa gestão decolonial, pensar essa política pública sistêmica que poderia viabilizar uma educação antirracista. Então, é muito diferente você ter uma ação sistêmica, ancorada numa política pública, que tem ali um planejamento para acontecer, do que você ter uma ação solitária, né, de alguém que entende, nossa, eu tenho uma postura antirracista, e aí eu fico lá remando contra a maré, né? Então, o que significa isso? E aí, quando a gente traz essa perspectiva do decolonial para a gestão, a gente muda a posição e a potencialidade que a gente tem de transformações. É isso um pouco que eu consigo visualizar nessa trajetória que eu tracei com diversos pares, né? Então, na Pró-Reitoria de Extensão, a gente também entendeu que devia ser algo sistemático. Então, já existia um plano para ter diálogos frequentes sobre a discussão da diversidade, sobre racismo, né, sobre sexismo e tudo mais. E então, foram muitos seminários, aconteceram ao longo dos anos. Precisava de que todos os campos participassem disso. Precisava ter um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas para que essa discussão continuasse e fosse efetiva, né? Então, pensem, isso é construção de política pública, né? Então, foi se pensando quais eram os elementos necessários para que isso continuasse. E, na ocasião, né, assim, a gente construiu o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né, em 2015, ele foi aprovado, ad referendo, dentro da instituição, o que também faz muita diferença. Foi possibilitado que esse núcleo ficasse no gabinete, o que é um avanço, né? Eu sempre falo isso, né? A gente tem diversas críticas para diversas situações, mas a gente tem que ressaltar que o Instituto Federal conseguiu constituir um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, ancorou esse núcleo no gabinete, e isso, ao longo do tempo, nos possibilitou uma autonomia, uma discussão muito importante. E, então, esse ponto que já tinha a ver com uma equipe de uma Pró-Reitoria de Extensão, que pensa a gestão educacional, né, que pensa a gestão de uma instituição que é grande, que precisa, com algum planejamento, né, pensando aí uma legislação que já existia, ou seja, um núcleo foi criado a partir de uma legislação que já existia, né, ou seja, a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trazendo as discussões, então isso possibilitou que o núcleo acontecesse. E aí, para mim, foi uma virada de poder olhar para essa questão da gestão e para outros elementos da construção de uma educação antirracista. Por quê? O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas era um grupo que as pessoas podiam ingressar, né, por vontade delas, né, e era um grupo que elegia o coordenador, né, mas que, pensem vocês, né, pensar uma educação antirracista onde essa discussão não era feita. A gente pensou um núcleo centralizado porque tinha uma ou outra. Hoje, no Instituto Federal, nós somos menos de 20% de servidores negros. Naquela ocasião, eram menos ainda. A gente ainda nem tinha o processo de reserva de vaga nos concursos. Então, imaginem vocês como que a gente ia tratar de uma discussão como essa num grupo pequeno, uma ou outra pessoa no âmbito do campus. Não dava, era impossível. Então, a gente criou um grupo centralizado, a gente já tinha, né, 30, 40 pessoas, acho que umas 40 pessoas no início, e o que significava, né, e aí fui eleita para a coordenação do NEABI, o que significava coordenar um grupo
né, assim, inicialmente voluntário, porque a gente, depois que a gente foi colocando lá no regulamento horas X para o trabalho, os técnicos administrativos ainda, até hoje, tem uma grande dificuldade de marcar, né, essa carga horária dedicada a determinadas coisas. E o que seria isso, né? Então, o que seria a gestão de um grupo, porque era uma gestão, era uma coordenação de um grupo que tinha um papel extremamente, tem hoje, né? Um papel extremamente importante na instituição, né? Mas que não era fácil e que a gente tinha um grupo ali que não tinha orçamento, que não tinha FG, né? Que era gerenciar esse grupo. Então, isso foi muito interessante, e eu falo isso com tranquilidade, foi a melhor experiência de gestão que eu poderia construir, né? Porque necessariamente eu tinha essa possibilidade de partilha. A gente estava num grupo com objetivos muito, muito próximos, mas com interesse e tudo mais, enfim. Mas, além disso, eu estava dentro da Pró-Reitoria de Extensão, né, sendo diretora adjunta de desenvolvimento comunitário, né, que era uma outra posição que eu ocupava lá, que também tem tudo a ver com a perspectiva de uma gestão decolonial. Por quê? Porque eu tive a grande oportunidade de circular em todos os campos do Instituto Federal, buscando pensar ações extensionistas, ou seja, buscar como a instituição de ensino se abre à comunidade, né, para trocas de saberes que não é só uma transmissão da comunidade acadêmica que vai lá explicar para essas comunidades como que o conhecimento ou como determinada coisa tem que ser feita. Ou seja, a gente dialogava com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, com o MST, com comunidades ribeirinhas. A gente fazia esse diálogo. Então, também tem uma perspectiva de gestão. Ao entrar, por exemplo, num quilombo de Vaporanduva, você vê assim, um universo de relações muito diferentes. Então, eu consegui também ter essa experiência, né, que foi muito interessante. E aí, assim, rapidamente, estando nesse ambiente, eu consegui perceber que aí, digamos que o meu tema de pesquisa seguinte, para pensar uma educação antirracista, não poderia mais ser, porque inicialmente era pensar a formação docente, né? Eu tinha essa perspectiva, mas eu pensei que eu deveria estudar a promoção da diversidade étnico-racial no Instituto Federal a partir das ações de extensão, avaliando o que era a gestão desse grupo, dessa equipe, uma equipe da qual, inclusive, eu fiz parte. Então, a minha tese, né, o mestrado, eu desenvolvi a partir disso. Né? Eu estudo a teoria das representações sociais, então até foi interessante quando a Kellen citou o vídeo, né, sobre a filosofia Ubuntu, e o professor Wanderson, quando foi dizer para a gente o que não era filosofia Ubuntu, tem muito a ver com isso, com as representações sociais que circulam, né, que conformam o nosso olhar sobre a realidade, e isso, obviamente, né, as representações sociais sobre gestão pública, sobre o racismo, né, sobre todos esses elementos eu consegui, enfim, desenvolver uma pesquisa que analisou ali o grupo que são ali os fazedores da política pública na primeira instância, que fala, né, esses servidores, né, que estão ali na ponta, ali, não na ponta, numa parte sistêmica da instituição. Depois fui para as coordenadorias de extensão de cada campus, e depois para os documentos. Afinal, a gente não faz política pública e nem gestão sem essas normativas, pelo menos no ambiente institucional, seja privado, público, né? A gente tem esse ambiente. Né? Então, vocês, por exemplo, que estão muito relacionados à administração, né? Quando a gente olha, tem normativas, né? A instituição funciona daquele jeito. E aí, o que é pensar numa promoção de diversidade étnico-racial dentro dessa estrutura? E aí, um dos grandes achados da pesquisa, que eu acho que é importante ressaltar, então eu estava falando para vocês lá no início da minha fala sobre um diagnóstico que se faz sobre a estrutura racista e como ela nos afeta, sendo no ambiente educativo, profissional, etc., tem uma outra parte daquilo que eu venho dialogando muito, que é
como que a instituição de ensino, então, se comporta? A instituição de ensino, ela é só uma reprodutora dessa lógica racista? É só isso que nos resta? Ser reprodutores dessa estrutura, né? Ser reprodutores dessa estrutura, criando formas institucionais de racismo? Porque o diagnóstico traz muito isso. Né? E aí, quando eu vou analisar, né, e toda essa trajetória de formação de professores, fica muito evidente que, e isso como profissional de educação eu também penso, né, a escola, ela é produtora de conhecimento. Ela não só reproduz aquilo que tá posto, é uma produtora de conhecimento, ou seja, né, esse ciclo de debate que vocês fizeram sobre pensamento decolonial, aqui surgem elementos, né, da reflexão, do diálogo, de uma escrita de um artigo, de um projeto, Então, assim, a gente produz conhecimento. E não é só no ambiente tecnológico e universitário, a gente produz conhecimento nas escolas, né? Se a escola produz conhecimento, então o que a gente está fazendo, que a gente está reproduzindo tanto essa lógica racista, né? E aí, no Instituto Federal, quando eu faço essa análise, quando eu defendo a minha tese de doutorado, um dos elementos importantes é que eu analiso todos os projetos, programas, eventos, enfim, toda a produção de conhecimento na extensão. E aí, entre 2014 e 2017. Então, são 4 anos de Instituto Federal, do conhecimento produzido na instituição. E aí, a gente tinha, por exemplo, lá em 2017, se a gente pegasse as ações de extensão, todas essas, que promoviam a diversidade étnico-racial, e aí as ações que são formalizadas, né, as ações que são registradas, a gente só tinha 9 em 2017, tá? Em 2014. Em 2017, a gente passa a ter 55. Não é à toa que você tem um marco de construção do núcleo de estudos afro-brasileiro em 2015, né? E aí você tem uma evolução mesmo das ações. Só que se você olha o comparativo, aí você percebe que a gente avançou, mas a gente avançou muito pouco. E aí a gente olha no comparativo das ações de extensão, né? E aí a gente percebe que, de fato, até em quantitativo de ações, em 2017 a gente tinha um quantitativo de ações e que ele foi evoluindo. E se você olha na proporção ali daqueles 9 ou daqueles 55, a proporção de ações de extensão que promoviam a diversidade étnico-racial em 2017, que pareciam ter avançado muito, não ultrapassava 4% da produção da instituição. Né? E mais que isso, os projetos, por exemplo, que traziam discussões sobre gênero, não necessariamente traziam discussões sobre raça. Né? E isso foi um marco importante. Por quê? Porque a instituição de ensino, ela produz, inclusive, um tipo de racismo, que é o epistemicídio, que é a não produção de conhecimento, né, que leva em conta perspectivas decoloniais, que leva em conta uma construção afro-brasileira, africana, com outras formas, um resgate de memória, de história, daquilo que historicamente foi marginalizado. Então, não é só uma reprodução. A gente tem condições, como instituição de ensino, de produzir conhecimentos que levem em conta. Né? E esse projeto aqui, ele demonstra isso. Olha, eu posso pensar a gestão de outras perspectivas, né? Com outros referenciais. Né? E na instituição de ensino, e no Instituto Federal, né, a partir da extensão, a gente eu fiz esse diagnóstico, digamos aí, né? Então, esse diagnóstico que diz, olha, a instituição de ensino não produz. E a gente precisa de políticas efetivas para que isso, né, se torne uma outra realidade. Então, eu tenho que atuar, né? E aí, em seguida, foi o que foi possível ser feito, né? Então, já de posse de informação como essa, de 2018, que eu terminei a tese, para 2019, a gente mobilizou,
né, o primeiro projeto institucional de ensino, pesquisa e extensão que fomentava projetos que faziam discussão com a intersecção de gênero e raça, né? E esse projeto já está, esse ano já tem uma nova edição, né? A pandemia veio e dificultou muito as coisas, mas a gente tem uma ação institucional, inclusive nesse momento, né? Com o orçamento, para que projetos sejam fomentados. É o suficiente? Ainda não. Quando você olha nos requisitos, por exemplo, de ações de projetos de pesquisa, no Campus Hortolândia eu fiz essa solicitação, né? Que obviamente os conselhos ali têm que se adequar ou não. E a gente tem que colocar ali um pré-requisito. É um trabalho que discute a perspectiva de gênero e racial. Então ele tem que ter pelo menos um ponto a mais para que essa mobilização de um conhecimento possível seja construída numa instituição que não faz isso, né? Isso porque eu peguei o viés da extensão, tá? E por que eu peguei o viés da extensão? Porque todos os documentos indicavam que se tivesse um espaço a se fazer isso, era a extensão, porque os outros faziam menos, né? E que também são diferentes, né? Entre extensão e pesquisa. No âmbito do ensino, a gente está com o NEABI, né? A gente passou por esse processo de trabalhar junto aos currículos de referência, afinal, é uma disputa de currículo, a disputa do conhecimento é uma disputa do currículo, daquilo que é ensinado. Então, e aí retorna a falar desse projeto, quando a gente pensa no projeto de gestão decolonial e faz uma discussão como essa, é realmente trazer uma outra perspectiva a pessoas que pensam a administração e a gestão. É um conhecimento outro possível, né? Então, a gente tensionou isso tem que ser tensionado no âmbito do currículo, que é o que é o lugar que se decide aquilo que será ensinado e o que não será, aquilo que será refletido, discutido e o que não será, né? Então tem uma perspectiva de gestão muito grande. Eu vou já me organizando aqui para encerrar a fala, mas dessa construção que a gente está falando, né? Então, dessa disputa do currículo, e aí quando eu falo de disputa no currículo, é porque exatamente esse é um conhecimento que se a gente deixar a maré levar, é algo que não vai vir, naturalmente não vai vir, porque a nossa estrutura curricular, a nossa estrutura de gestão, né, ela é eurocêntrica, ela é masculina, né, ela é machista, paternalista, então, assim, são todos esses elementos. E, enfim, com esse conhecimento, com essa trajetória, com a possibilidade de ter estado à frente do NEABI por 5 anos, é que eu, né, me vejo, né, agora num ambiente, né, de gestão, sendo responsável, né, por um campus e podendo entender quais são as possibilidades, né, de olhar para as pessoas, né, para o potencial das pessoas, para o diálogo que pode ser feito, né, no ambiente educativo, que seja decolonial. O que significa? O que significa no fim, né? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas o que significa no fim você ter uma prática de gestão decolonial, né? E isso é um exercício cotidiano, assim como é o exercício de uma perspectiva antirracista, né? Então, as pessoas vão dizer, ué, Carol, mas toda vez que você vai fazer essa discussão, você vai falar sobre isso? Lógico que eu vou falar sobre isso. Afinal, para vocês terem uma ideia, a primeira formatura da qual eu participei como diretora foi online, né? E aí terminou, digamos que terminou os atos, né, de formatura e tudo mais, e estava na tela, e aí o pessoal foi falando tchau e tudo mais, tal, e eu fiquei na tela, né, da coisa, e aí, rapidamente, já um comentário que foi pro YouTube mulata bonitona, no meio de uma formatura, né, que assim, foi uma ofensa no meio de uma formatura, né, numa situação racial, racista, né, entre outras situações, né, que eu já falei que eu vou, assim, já criar um livro de registro, que eu sei, né, então, o que significa, né, estar na gestão, e aí eu penso, assim, da trajetória que eu construí e, né, do meu pertencimento, as coisas que eu venho discutindo,
para mim não há outra opção senão essa tentativa do decolonial, né? Assim, eu vejo que nem é uma opção, sabe? É uma tentativa de sobrevivência nesses ambientes, porque são esses elementos com os quais eu tenho que o tempo todo dialogar, né? É como mulher chegar numa reunião com o prefeito e ele fazer 5 perguntas pessoais antes de começar a falar de um assunto, sabe? Me perguntar se eu sou casada, se eu tenho filho, se eu quero ter filho, sabe assim, antes de me ouvir, né, de dialogar comigo de uma forma profissional. Então, né, são esses elementos todos que eu me apego e penso e reflito o tempo todo, né, qual que é o meu papel, né, como gestora, o que significa pensar uma gestão decolonial, né, que possa ampliar frentes democráticas de atuação, mesmo que elas sejam mais lentas, né? Porque aí tem isso, porque são outras estruturas, mesmo que elas sejam mais lentas, mesmo que elas demorem a acontecer de alguma forma, mas eu acho que é um pouco isso, né? E o antirracismo, ele tem essa mesma perspectiva para mim, né? O diagnóstico já foi feito, a gente tem que ter ações concretas para que ele seja possível. Então, acho que era essa fala que eu queria fazer inicialmente, e seria bom porque a gente pode conversar e debater o assunto.